Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ele viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de deixar como título para essa mensagem de hoje, que eu trouxe para a igreja, e para o meu coração também, como título, Enoque, um caminhante. Estamos diante de um homem cuja Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Aliás, tem muito poucas referências falando sobre esse homem chamado Enoque. Mas se a gente parar para analisar a vida desse homem chamado Enoque, nós podemos tirar grandes lições para nossas vidas e adquirir muito conhecimento através da vida desse homem chamado Enoque. Amados, quando eu comecei a meditar sobre a vida deste homem chamado Enoque, uma primeira coisa que me chamou a atenção sobre a vida dele foi o significado do seu nome. Enoque, o significado dele significa o iniciado, o dedicado, ou o consagrado. E me chamou a atenção esse fato porque eu fiquei pensando assim, como é que pode? O que aconteceu para que esse homem chamado Enoque andasse com Deus? O que aconteceu na vida desse homem para que Deus achasse graça nele e não deixasse ele passar pela morte e o arrebatasse? E aquelas coisas começaram a voar dentro da minha mente. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a ver que, em primeiro lugar, Enoque, ele teve um encontro com Deus, depois de 66 anos. Se você observou a palavra que foi lida, a palavra diz que Enoque começou a andar com Deus depois que ele teve um filho chamado Matusalém. Se você observar a palavra, você vai ver que ele realmente começou a andar com Deus depois que ele teve esse filho. E aí, esse fato de ter um filho fez toda a diferença na vida desse homem chamado Enoque. Meu querido, Enoque, quando ele andou aqui nessa terra, quando ele começou a pisar nesse solo, quando ele começou a caminhar nessa terra, quando ele começou a crescer, quando ele começou a se desenvolver, o mundo daquela época, na época de Enoque, não era diferente do que a gente vê hoje em dia. Aquele povo que estava circunvizinhando ali, que vivia em torno da pessoa de Enoque, era um povo corrompido. Era um povo que estava distanciado de Deus. Era um povo que não queria saber nada de Deus. E se você olhar aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 e 24, diz assim, diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quer dizer que na época de Enoque existia violência? Existia. Quer dizer que na época de Enoque existia promiscuidade sexual? Existia. Quer dizer que na época de Enoque as pessoas se afastaram de Deus?
Sim, se afastaram de Deus. E quando eu paro para pensar na situação em que Enoque vivia, meu querido, eu fico imaginando como é difícil a pessoa andar neste mundo, diante de tanta mazela, diante de tanta coisa ruim, diante de tanta sujeira, e não se contaminar. E eu creio que Enoque, em determinado momento da vida dele, ele teve que tomar uma decisão de que para que lado ele deveria ir. Mas a palavra que eu estava estudando, sabe, me chamou a atenção para uma outra coisa. Eu falei assim, será que tem como traçar um paralelo entre o que Enoque vivia e o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Aí eu andei pesquisando, andei vendo, e cheguei aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, que diz assim. Acompanhe comigo quem puder, por gentileza. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou as consequências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade do Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Esse era o quadro há 2000 anos atrás. E esse era o quadro também na época de Enoque. Enoque viveu tudo isso na época dele. Há 2000 anos atrás, Paulo escreveu sobre isso. E nos dias de hoje, nós também estamos passando por tudo isso. E o que isso nos chama a atenção sobre a vida deste homem chamado Enoque? Meu querido, do mesmo modo que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus disse que nós teríamos que tomar uma decisão, na época de Enoque, ele também teve que tomar uma decisão. Ele não podia ficar em cima do muro. Ele não podia ser morno. Ele não podia ser morno. Ou ele tinha que ser quente, ou ele tinha que ser frio. Porque se ele fosse morno, conforme diz a palavra de Deus, ele iria ser vomitado. E quando eu penso nessa palavra vomitado, sabe o que me vem à cabeça? Se você tem um prato de comida em cima da mesa, você tem como vomitar aquele prato de comida? Não. Mas se você coloca aquele prato de comida para dentro, você tem como colocar ele para fora? Tem. Isso me chamou a atenção. Porque essa palavra vomitado não é para quem está fora, é para quem está dentro. E a gente tem que tomar cuidado para não ser vomitado por Deus, para não ser lançado fora, para não ficar fora da presença de Deus, porque a palavra de Deus ela é clara. Se você for morno, meu querido,
você vai ser vomitado. É Deus. Então aconselho aos irmãos a buscarmos o Senhor cada dia e procurarmos aquecer na presença do Senhor. Enoque tinha que tomar uma decisão. Mas como tomar uma decisão, meu querido? Como se chegar a Deus sem ter conhecimento de Deus, sem saber nada de Deus? Amados, aquela humanidade na época de Enoque, ela tinha um grande privilégio. Um grande privilégio. E que privilégio era esse? Um privilégio que poucas pessoas souberam aproveitar. E a gente tem que aproveitar os privilégios que a vida espiritual nos apresenta. Naquela época em que Enoque nasceu, Adão estava com aproximadamente 600 anos. Mais ou menos por aí, uns 600 anos. Se Adão morreu em torno de 900 anos, isso significa que Enoque viveu um bom tempo na época do seu avô. Todo mundo aqui tem avô? Ou já teve? Tem, né? Você já teve aquela experiência de você sentar no cantinho e ficar escutando o seu avô contando história para você? Quem aqui já teve essa experiência? Acredito que muita gente teve. Eu, quando era garoto, eu gostava de sentar e ouvir a minha avó falando comigo. E quando ela não lia para mim o Salmo 23, que eu sempre pedia para ela ler, ela começava a contar histórias da época dela, do lugar onde ela vivia, da fazenda que ela vivia, dos animais com que ela convivia, do sobrenatural que ela viveu. E eu ficava assim, olhando assim, aquelas historinhas assim, prestando atenção em tudo que a minha avó falava. E sabe de uma coisa? Dentro da minha mente se formavam imagens. Eu ficava imaginando a floresta que existia na fazenda da minha avó. Eu ficava formando imagens dos animais que conviviam com a minha avó. Eu ficava formando imagens das coisas que a minha avó passava naquele ambiente da fazenda e ficava pensando, puxa vida, se a minha avó ainda tivesse a fazenda, hoje em dia eu seria fazendeiro e estaria vivendo todas essas histórias que ela está me contando. E eu acredito que Enoque, um dia, ele deve ter dito assim, mãe, eu quero conhecer o meu avô. Ah, o seu avô? Sim, o seu avô está aqui. Não, eu quero conhecer o meu tataravô. Eu quero conhecer Adão. Você quer conhecer o vovô Adão? Quero, então vou te levar até ele. E eu creio que Enoque, ele chegou diante de Adão um dia e chegou, vovô? Pois não, quem é você? Eu sou Enoque, seu neto. Sou o seu tataraneto. Pois não, meu netinho querido. Aí ele chegou lá, pegou na mãozinha do avô e falou assim, a bênção, vô. Aí ele disse assim, ó, Deus te abençoe. Aí ele chega assim, vovô, me diz uma coisa, me conta a sua história. Como é que o senhor vivia? De onde você veio? O que aconteceu? E aí imagino aqui na minha mente, aquele Enoque ainda como criança, como garoto, sentado, do jeito que eu ficava quando eu ouvia minha avó falando, e ouvindo Adão começando a contar histórias para ele. E Adão falou só assim, olha meu neto, eu vim de um lugar chamado Jardim do Éden. Como era esse lugar, vovô? Era o lugar mais lindo que você já possa imaginar. Não existe lugar parecido na face da terra. É mesmo, vovô? Conta mais, vovô. Ele dizia assim, naquele lugar, meu filho, eu não precisava colocar calos nos meus dedos para trabalhar. Por que, vovô? Porque existia lá árvores frutíferas que quando eu sentia fome, eu levantava a minha mão, pegava a fruta e comia. É mesmo, vovô? Era assim? Era. O que mais, vovô? Lá não existiam espinhos. Se não existiam espinhos, eu não tinha onde me machucar. Se não tinha onde me machucar, lá eu não sentia dor. É mesmo, vovô? É assim, meu filho. E o que mais, vovô, que o senhor pode me contar a respeito desse Jardim do Éden, desse paraíso maravilhoso que o senhor viveu? Aí ele chegava para ele e dizia assim, Enoque, meu neto, eu vou te dizer uma coisa. O meu trabalho lá era colocar nome em todos os animais. Todos os animais que você está vendo aí andando aí pela terra,
Fui eu que coloquei o nome neles. Deus mandava os animais para mim e eu ali colocava o nome dos animais. Deus me tem inteligência, capacidade para fazer tudo isso. É mesmo, vovô? É. E o que mais de maravilhoso tinha nesse jardim do Éden? Aí nesse momento eu imagino o avô abaixando a cabeça e até escorrendo uma lágrima dos olhos dele. E ele dizendo assim: o que tinha de mais maravilhoso nesse jardim do Éden era quando eu andava com Deus. E eu creio que essa palavra entrou no coração de Enoque. Se você ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que é que Deus fazia pela viração do dia no jardim do Éden? Ele ia passear pelo jardim e andar lado a lado com Adão. E eu imagino até Enoque chegando assim: vovô, o senhor andou com Deus? E ele olhando para ele assim, dizendo assim: meu neto, eu andei com Deus. E como era andar com Deus? Andar com Deus, meu neto, é maravilhoso. Quando você anda com Deus, você não sente ira. Quando você anda com Deus, você não sente raiva. Quando você anda com Deus, você sente paz. Quando você anda com Deus, você sente um amor tão profundo e inexplicável que amor nenhum no mundo tem quando explicar o amor de Deus. Quando você anda com Deus, meu filho, você esquece tudo que está à sua volta. Você não quer mais nada. Você só quer andar com Deus. E eu tracei esse paralelo dessa ilustração que eu estou passando para vocês, porque a própria palavra inicial diz que Enoque andou com Deus. De onde ele tirou essa ideia de andar com Deus? Ele só poderia ter tirado essa ideia de andar com Deus da cabeça do avô dele, de Adão. Por quê? Porque Adão andava com Deus. E eu imagino também que Enoque cresceu com isso dentro do seu coração. Puxa vida, eu queria tanto andar com Deus. Puxa vida, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Puxa vida, eu queria tanto sentir a presença de Deus. A história que Enoque ouviu do seu avô acendeu um desejo profundo no coração de Enoque de andar com Deus. Mas um desejo tão profundo, um desejo tão grande, que ele começou a buscar a Deus. Sabe o que eu entendo quando eu li essa passagem aqui? Eu entendo o seguinte: que Deus só anda com aquele que o busca. Aleluia. Você, quando veio aqui para essa noite, para este culto abençoado, o que é que você colocou de desejo no seu coração? Creio que no íntimo, no teu íntimo, você deve ter dito assim: eu vou para a igreja hoje porque eu quero sentir a presença de Deus. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero ver o mover de Deus. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero buscar a Deus. Você está buscando a Deus, meu querido? Está mesmo? Se você está buscando a Deus, então sinta a presença de Deus. Deixa Deus passear no teu ser, como foi dito no louvor que foi cantado aqui nessa noite. Deixa Ele entrar na sua vida, como foi cantado aqui no final. Deixa Ele entrar na sua casa. Deixa Ele fazer moradia. Enoque, ele sentiu um desejo profundo de conhecer a Deus. Ele foi apresentado a Deus pelo tio dele, pelo avô dele, por Adão, que ainda estava vivo. Agora você imagina que Enoque escuta aquela palavra, Enoque busca Deus, Enoque está com Deus, e aquilo ali começa a criar Deus dentro de Enoque, a ponto que Deus começa a observar a pessoa do próprio Enoque. E um dia Deus se revela para Enoque quando ele tem exatamente 65 anos de idade. Olha só que coisa maravilhosa.
Aos 65 anos de idade, Deus vai se revelar para Enoque através do nascimento do seu filho, chamado Matusalém. Quando Matusalém nasce, Enoque ele tem um encontro com Deus. Enoque tem uma revelação da parte de Deus. Você sabe o que significa o nome Matusalém? Não significa o homem que viveu mais tempo na face da terra, não. Literalmente, o nome Matusalém significa: sua morte trará o juízo de Deus. É isso que significa. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, meu querido: que quando Matusalém nasceu, Deus deu a Enoque uma visão do que estava para acontecer na terra naqueles tempos. E durante 300 anos, Enoque pregou a palavra de Deus. Os 300 anos que Enoque andou com Deus, Enoque não deixou nenhum dia de pregar a palavra de Deus e de buscar a presença de Deus. Nenhum dia. Mas para Enoque era fácil naquela época. Ele não vivia no tempo que eu vivo hoje, ele não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje, ele não sabia que eu tenho que ganhar dinheiro, ele não sabia que eu tenho que cuidar da minha família. Amado, lê o que foi dito aqui no inicial. Ele gerou filhos e gerou filhas, ou seja, ele tinha responsabilidades também, mas as suas responsabilidades não o impediu de fazer a obra de Deus. Não o impediu de colocar Deus em segundo plano. Não impediu de deixar que ele fosse para a casa de Deus. Não impediu de criar subterfúgio, dizendo: não, Deus, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Eita Deus. Ele simplesmente, todo dia, ele tinha sede de Deus. E à medida que ele ia caminhando com Deus, mais Deus ia se apresentando para ele. Mais Deus ia se chegando a ele. E ele andou tanto com Deus e pregou tanto a palavra de Deus, que Deus pensou assim: não posso deixar esse homem aí. Esse homem ele é muito justo. Esse homem ele é muito correto. Esse homem ele faz muito a minha palavra. Aí você diz assim: mas pastor Olival, onde está escrito isso que Enoque ele pregou a palavra de Deus? Porque o texto que o senhor leu não fala sobre isso. Se você chegar aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos. Enoque teve uma visão profunda das coisas de Deus, do que iria acontecer e do que estava para vir. Depois de 300 anos, Deus olhou para Enoque e falou assim: chega, Enoque, você já pregou demais. Chega, Enoque, você já falou demais. Aí Deus pegou Enoque e o levou para si. E Enoque não passou pela morte. Enoque foi arrebatado. Quando eu olho para a vida de Enoque, fico pensando assim: Jesus, de repente nem precisava, se a gente fosse tão dedicado quanto Enoque, da gente passar pela morte. Se a gente fosse tão determinado quanto Enoque foi, durante 300 anos de vida que ele viveu servindo a Deus, talvez Deus também nos arrebatasse também, a gente nem precisasse passar por isso. Aí tem gente que pode até questionar e dizer assim: não, mas Enoque morreu, meu querido. Não, não morreu não. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, para que você entenda que Enoque não passou pela morte, diz assim: ô Jesus, perdi aqui a beirada do negócio. Pera, só um minuto, queridos. Aqui. Ele viu Enoque. Achou ali? Olha agora. Diz ali, ó: pela fé, Enoque foi transladado, não para ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação,
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que palavra maravilhosa! Ele agradou tanto a Deus que Deus o levou para si. E ele não passou pela morte. Presta atenção no que está escrito ali. Quando o pessoal procurou Enoque, gente, é aqui que mora Enoque? Morava. Cadê Enoque? Ele foi trasladado por Deus. Ninguém procura uma pessoa que está morta. As pessoas procuram aquele que está vivo. Pessoa morta, a pessoa diz assim: cadê fulano? Morreu, cadê ele? O corpo dele está naquele cemitério ali. Mas Enoque não. Enoque, ele teve uma transladação feita pelo próprio Deus, de maneira tão gloriosa, que serviu de testemunho de que isso aconteceu. Enoque foi transladado. Mas aí acabou aí o ministério de Enoque? Não. Uma coisa interessante sobre o servo de Deus é que até depois da sua morte ele é uma bênção na mão de Deus. É verdade isso que eu estou te dizendo. Porque Enoque ele deixou como testemunho de Deus o seu filho Matusalém. Seu filho Matusalém como testemunho de que o juízo de Deus viria. Porque o próprio nome de Matusalém já anunciava que Deus iria vir. Já anunciava o juízo de Deus. Já anunciava aquilo que estava para acontecer e que iria acontecer. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Ele viveu 969 anos e morreu de velho. E durante esses 969 anos, o nome dele foi um anúncio de que o juízo de Deus viria. Agora, raciocina comigo, meu querido. Matusalém está andando pela terra. Aí daqui a pouco Matusalém pega uma gripe. Aí o pessoal: epa, vamos cuidar da gripe do Matusalém, porque ele não pode morrer não, hein? Por quê? Porque se ele morrer, o mundo vai acabar. Então Matusalém não pode morrer. Mas por que o Senhor está fazendo essa associação, pastor? Porque hoje, no dia de hoje que nós estamos vivendo, as pessoas estão procedendo da mesma forma. As pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. As pessoas não estão preocupadas em se voltar para Deus. As pessoas estão preocupadas em que esse mundo aqui um dia não venha acabar. Por isso eles estão preocupados com a ecologia. Por isso eles estão preocupados com o meio ambiente. Por isso que eles estão preocupados em desenvolver vacinas para combater doenças. Eles estão preocupados com diversas coisas, menos com a volta de Jesus, menos com o juízo de Deus. Sabe o que aconteceu depois da morte desse homem chamado Matusalém? Pouco tempo depois, o dilúvio veio sobre a terra. E eu não preciso contar aqui para vocês o que aconteceu na história do dilúvio, porque eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Noé. Depois que Matusalém morreu, Deus enviou o seu juízo sobre a terra através do dilúvio. E todas aquelas vidas ali pereceram, menos a família de Noé, que estava protegida pelas mãos de Deus. Um dia o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra. Deus o mandou para cá, tirou ele do lugar de excelência, porque o Senhor Jesus estava na glória com Deus, no paraíso. E ele veio para essa terra como homem, caminhou nesta terra como homem. E ele dizia que, olha, eu não sou deste mundo. Ele dizia que o meu reino não é daqui. Ele dizia, olha, eu vou para um lugar e eu quero levar vocês junto comigo. E ele dizia, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque um juízo virá sobre a terra. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. A volta de Jesus é iminente. Ele, exatamente como Enoque, ele não passou pela morte. Aliás, Enoque passou pela morte, mas Jesus ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois que ele ressuscitou, ele deu testemunho do que iria acontecer.
Quando Jesus ascendeu os céus, ele disse para os seus discípulos: vou para o céu, mas do mesmo modo que eu vou, um dia eu vou voltar para vocês, porque lá eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus está voltando, meu querido. E assim como aconteceu nos dias de Enoque, em que o dilúvio veio e ceifou todas aquelas vidas, ele não quer que a gente também fique aqui para passar pela grande tribulação. Ele quer arrebatar a sua igreja e arrebatar para o céu, levá-la para o céu. Meu amado, você ouviu hoje uma mensagem que fala sobre um homem chamado Enoque, e como esse homem se dedicou a Deus, e como esse homem andou com Deus, e como esse homem ele fazia questão de estar ao lado de Deus, e como esse homem andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Essa noite, esse mesmo Deus que arrebatou Enoque, ele quer também fazer essa mesma obra na tua vida, porque ainda que você morra um dia, se você morrer com Jesus, ele vai te ressuscitar, ele vai transformar o seu corpo, e aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado e serão arrebatados e levados para o céu para a boda dos cordeiros, assim diz a palavra do Senhor. E nessa noite, meu amado, você que ouviu essa palavra, eu te convido a fazer como Enoque, a se voltar a tua vida para Deus, a se chegar a Deus e buscar a Deus enquanto se pode achar. Se você ouviu essa palavra, entendeu essa palavra, está aqui hoje, aqui nesta igreja, ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu aconselho você nesta hora a aproveitar a oportunidade, vir aqui porque nós queremos orar por vocês. E se você na sua casa ouviu essa palavra, entendeu essa palavra e sabe que a volta de Jesus é iminente, que o juízo de Deus virá, eu aconselho você na sua casa a se chegar a Deus, a confessar com a sua boca que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e se colocar nas mãos de Deus também. Amém? Amados, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e peço que essa palavra tenha falado no íntimo e no profundo de cada um, assim como falou na minha vida também. Amém?